Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tome seu assento por gentileza. Gostaríamos de agradecer ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade de estar de volta à nossa igreja sede aqui nos Estados Unidos. Completou exatamente 3 anos que não voltarmos aqui. A última vez que eu esteve aqui em 2019, tínhamos acabado de chegar do Haiti, que passamos 2 semanas lá, e viemos direto para a Escola de Obreiro em 2019. E por conta dessa pandemia não podemos estar aqui com os irmãos, mas aprove o Senhor nosso Deus, preparou esse momento tão sublime de estar de volta e rever alguns dos nossos irmãos, nosso pastor e os nossos companheiros em nome de Jesus. Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor, pela confiança para falar de um assunto que tem envolvido todo o nosso ministério a partir dos Estados Unidos, como ali na Europa, na Austrália, que é a agenda islâmica. E para isso nós vamos usar um texto da Palavra de Deus, em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, estendemos também os nossos agradecimentos a toda a Comissão Islâmica, que é coordenada pelo pastor Francis Brito, ali do Reino Unido, que juntamente com os demais companheiros, o pastor Sandro Machado, Gabriel Gibara, né, e o pastor Marcelo Facuri, ali do Brasil, que constantemente se reunimos para tratar desse assunto que é de grande relevância. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10 diz: pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? Então, o assunto que o pastor nos passou foi a agenda islâmica, né, irmãos? E selecionamos aqui algumas das matérias também que já falamos no SEI, alguns livros que temos estudado, até mesmo que estamos ali na França, que é o país mais muçulmano de toda a Europa. Estava falando para o pastor Marco Klebs que os nossos vizinhos da igreja lá, ambos são muçulmanos. Mas, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento, nunca tive dificuldade alguma com eles. E sempre quando nós precisamos montar as tendas no parquinho lá para as nossas festividades, sempre temos a permissão deles. E com esse laço fraternal que temos ali, constantemente eu convido eles para estar conosco, participando da festividade ali na nossa igreja. Porque é importante aprendermos sobre o Islã. Estava lendo, irmãos, um livro essa semana, né, que é Apresentando o Islã, apresentando Jesus ao Islã. Eu me deparei com a descrição do missionário Don Richardson, que ele disse que Deus afirmou e deixou que todas as culturas, algumas analogias redentoras. Porque esse missionário esteve na Nova Guiné durante muitos anos, pregando a palavra de Deus, e não houve resultado. E orando ao Senhor, o Senhor deu uma estratégia para ele conhecer também um pouco mais da cultura daquela nação, né, daquelas tribos. E ele descobriu que um antigo costume naquela tribo, na Nova Guiné, com o povo Sauí, que havia uma criança de paz. O que era a criança de paz? A criança de paz era quando as tribos estavam em guerra e queriam fazer um acordo de paz, eles pegavam uma criança e trocavam de tribo, né, e cada tribo se responsabilizava por aquela criança, e na medida que aquelas crianças iam crescendo, com saúde, a tribo, ambas tinham em paz, né? E foi essa estratégia que Deus deu para ele, sobre esse costume dessa tribo, para ele entender um pouco a cultura e os costumes do mundo islâmico. Eu achei interessante isto, porque para nós, irmãos, principalmente que vivemos na Europa, precisamos cada dia conhecer realmente o porquê das suas crenças, das suas tradições, dos seus costumes,
e de eles serem tão perseverantes naquilo que estão sendo ensinados. Há uma semana atrás, nós fizemos um trabalho de distribuição de alimento na nossa igreja, e constantemente vem alguns muçulmanos. E eu achei interessante, uma delas falou assim: pastor, o senhor não vai dar felicitação? Não. Terminamos o Ramadã. Né, e conseguimos passar durante todo esse período cumprindo à risca, né, aquilo que nos manda no Alcorão. E eu achei interessante isso, porque, irmãos, ela estava alegre, feliz de cumprir essa regra, né, à risca, sem tropeçar em algum dia desse que foi proposto. Quantos de nós, muitas vezes, têm dificuldade até convocar a igreja para jejuar, orar 2 dias, uma semana, né, e até mesmo um mês. Então, essa criança que eu falei da tribo na República da Guiné, do povo Sauí, quando essas crianças eram trocadas, cada um crescia em tribo oposta, enquanto elas estavam vivendo com segurança, em paz, as tribos também estavam em paz. Então, esse missionário ele explicou que Deus tinha dado essa estratégia para conhecer um pouco desta cultura, né, desta tribo, e ele foi explicar que o próprio Deus havia dado uma criança, o seu filho amado Jesus, em favor dos homens. E eu achei interessante isso, que ele classificou. Então, devemos saber as verdadeiras crenças de cada indivíduo, de cada nacionalidade, de cada religião, para também orientar, né, e ensinar a palavra de Deus e como conseguir o propósito atingir os seus corações. Precisamos, sim, do poder pentecostal, do poder do Espírito Santo. Esses dias estava em um dos bairros ali, como tem muitos, que a maioria são muçulmanos, eu estive andando naquelas ruas e falando ao Senhor nosso Deus, para que o Senhor viesse nos dar estratégia, né, como ganhar esse povo tão difícil para o Senhor Jesus. Talvez para os irmãos aqui na América seja uma realidade diferente, não tenha tanto, mas para quem já viveu com o pastor Marcos Klebs ali na Alemanha, que até mesmo muitas igrejas evangélicas, luteranas, foram fechadas e se tornaram mesquita. Né? E durante a invasão do Estado Islâmico ali no Oriente Médio, houve uma invasão muito maior ainda de muçulmanos para a Europa. Né? Estima-se hoje que só ali, na França, temos em torno de 12% a 13% da população que já é islâmica. Então, o islamismo tem um tema muito relevante. Por que relevante? Eu vou trazer alguns dados aqui da Europa, irmãos, precisamente no país que eu vivo, já há 10 anos ali na França, que o país da França, na União Europeia, é o maior que tem um número de muçulmanos. De acordo com o estudo que foi feito, em 2050, a França teria em torno de 13% dos muçulmanos. Se caso cessasse a imigração, se parasse a imigração, teria 13% em 2050. Se continuar do jeito que está, vai ter em torno de 18% a 20% da população islâmica na França. Isso se segue para os países também como a Alemanha, Reino Unido, Itália, que também tem um fluxo muito grande de muçulmanos. Na França, quase a cada 5 recém-nascidos tem o primeiro nome que liga culturalmente a imigração árabe muçulmana. A cada 5 recém-nascidos, uma criança é muçulmana na França. Né? E nos países também da Europa ali não tem sido diferente. Existe na França 2.500 mesquitas. No ano de 1970, era apenas, irmãos, 100 delas. Em 1970. Hoje já tem 2.500, fora as casas de oração, que eles chamam casa de oração, que é muito maior o número do que mesquita. Eu morei numa região de floresta, que eles falam lá, de campanha, de fazenda, né? Uma região afastada do centro, e a população ali se reuniu, fez um abaixo-assinado para não deixar construir uma mesquita. Mas como havia já um movimento de longas datas dos muçulmanos ali para construir a mesquita, o prefeito, tá bom, vocês não vão construir a mesquita, mas vão construir uma casa de oração. Irmãos, você precisa ver
os dias de oração, a quantidade de pessoas que tem naquela casa de oração, que é mais ou menos o tamanho disso aqui. Não tem o nome de mesquita, mas é casa de oração. De certo modo, os muçulmanos estão ali, né, orando, fazendo as suas orações diárias. Então, essa é a realidade ali da França, e não é diferente nos países como da Alemanha, que hoje tem em torno de 4 milhões a 5 milhões já de muçulmanos, né? Também no Reino Unido, 4 milhões, Itália, 4 milhões e 800, e a França, que é o número maior, de 6 milhões em torno já de muçulmanos. Então, nossa atitude é o que vai marcar o nosso resultado. O que fazer diante de um quadro tão sombrio como esse, e até assustador, né? O crescimento que tem tido os muçulmanos ali na Europa. Então, diante de um quadro de informações que chega até causar assombro, como esse que acabamos de ver, esses dados que eu dei, estamos cientes da necessidade da evangelização do mundo muçulmano. Será que estamos preparados para evangelizar? A pergunta é essa. Será que estamos preparados para evangelizar? Estávamos comentando na nossa reunião da Comissão Islâmica que em uma das nossas congregações ali em Bruá, acabou um culto e tinha um dos responsáveis da mesquita ao lado. Ao lado da nossa igreja, lá tem uma mesquita com 800 lugares, irmãos. E constantemente tem um fluxo muito grande de muçulmanos. E acabou o culto, e eu fui procurado por um deles, e ele disse assim: pastor, eu vim aqui porque nós estamos fazendo uma associação ecumênica. Já temos um judeu, e agora nós precisamos de um pastor. Então, temos um rabino, precisamos de um pastor. E o senhor foi escolhido aqui para fazer parte dessa comissão aqui, né? E eu quero dizer mais para o senhor, quando o senhor vier aqui para a cidade, se eu quiser dormir na minha casa aqui, já tem um quarto lá que a gente recebe sempre, né? Então, eu achei interessante isso, irmãos, porque ele tentou uma aproximação, e eu perguntei, qual é o propósito dessa associação que vocês estão criando? É para a gente dar palestra nas universidades aqui, dar palestra nas escolas, né, para mudar um pouco desta visão que alguns franceses têm acerca da religião, né? E eu disse para ele, não poderia fazer parte desse comunismo. E ele disse, não, mas eu então vou procurar um outro pastor que aceite esse convite, né? Então, achei isso muito interessante, porque eles estão, irmãos, de todo modo, avançando nas escolas, nos bairros, nas grandes vilas. Agora teve o Ramadã, e ali na França, algumas ruas até fecha, precisamente de Paris, fecha completamente, onde eles fazem as suas orações nas ruas. Isso é normal, o pastor Marco Leves sabe, já viveu ali essa realidade. Então, estamos cientes realmente da necessidade da evangelização do mundo muçulmano? Será que estamos preparados para evangelizar? Qual é o sentimento que eu e você tem? A pergunta está aqui. Que milhares de islâmicos estão indo para o inferno. Pois isso, queridos irmãos, creio veemente que o Senhor, nosso Deus, tem orientado a vida do nosso pastor para nos trazer uma formação bíblica, né, também acerca dos muçulmanos, como evangelizar, como ganhar eles para o Senhor Jesus. E você pode dizer, é muito difícil, né? E eu me falava sobre isso, é muito difícil ganhar um muçulmano. Nós temos uma pessoa na nossa igreja em Orleans, que é uma algeriana. Ela é de família muçulmana. Ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E hoje está servindo a Deus com a sua família. Mas ela me contou outro dia, disse, pastor, quando eu recebi Jesus como Salvador, a maior dificuldade que eu tive foi na própria família, a perseguição. Não só o fato de ganhar eles para Jesus, mas é a perseverança de eles permanecer nos caminhos do Senhor. Como já tivemos outras pessoas que receberam Jesus como Salvador e não perseveraram, porque a família não aceitou de forma alguma de estar servindo a Deus. Então, por isso, precisamos, irmãos, do poder do Espírito Santo, né, para o Senhor nos dar estratégia para ganhar os muçulmanos para o Senhor Jesus. Provérbios capítulo 24, versículo 11. O texto nos diz, livra os que estão sendo destinados à morte, salva os que são levados à matança, se puderes retirar. Você já imaginou, diante de um relato que eu trouxe aqui,
bem resumido da Europa, um número quantitativo de tantos muçulmanos. Será que isso te incomoda de tantas pessoas que estão indo para o inferno? O texto nos diz, livra os que estão sendo destinados à matança, se possível. Eu sei que você pode pensar, está difícil até para ganhar brasileiro. E permanecer na igreja, imagine muçulmano. Mas nós temos uma missão, irmãos, pelo poder do Espírito Santo. Quer que seja grego ou judeu, o poder transformador do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro-me que quando cheguei na França, eu fui estudar o francês. E fui para uma associação que dava aula para diversas nacionalidades ali representadas. E um dia eu cheguei na sala, a professora chegou e disse, olha, a aula hoje vai ser um pouco diferente. Vamos praticar aquilo que você já aprendeu já ao longo desse tempo que vocês estão aqui. Hoje vai ser uma aula bem prática aqui. E distribuiu um papel em branco e uma caneta. E disse assim para cada aluno, você vai escrever um problema aqui. Você escreve um problema e vamos sortear esses problemas aqui na sala. Quando você pregar o problema do seu colega aqui de sala, você vai trazer a solução, né, para praticar o francês. Se coloque de pé na sala e traga a solução em francês. E eu escrevi lá, irmãos, pecado. Escrevi pecado. Teve um que escreveu lá, o problema dele era a mulher dele, e o outro era a enfermidade. Cada um, problemas diversos. E a professora sorteou aqueles problemas, e eu peguei um problema, era de uma enfermidade, né, e falei. Depois eu percebi que havia um papel que havia girado, e cada um ia distribuindo e para o outro, não tem como trazer. E a professora disse, tem um problema aqui que ninguém conseguiu trazer a solução. E eu precisava saber qual foi o aluno que escreveu esse problema. E quando ela levantou assim, estava lá, pecado. Eu disse, Semoá, foi eu que escrevi, né? Já que você escreveu esse problema, você que vai trazer a solução desse problema na sala. Era tudo que eu queria, a oportunidade de evangelizar aqueles que estavam. E quando eu falei de Jesus, Ele é a solução para o pecado. Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele deu sua vida por nós. Isso falei, fui explicando. E quando acabou a aula, todo mundo ia sair e disse, não, eu quero falar com você, você vai ficar aqui. E ela me chamou e disse, sente aqui. Eu sou marroquina, de origem muçulmana. E eu tinha um amigo, quando eu fui à universidade na Alemanha, ele era cristão e ele pregava muito sobre Jesus para mim. E um dia ele faleceu num acidente de carro. Mas ele sempre dizia que se um dia chegar, ele morrer, ele estaria com o Senhor Jesus. É verdade isso? Isso é verdade. E eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher, ela começou a chorar. Então, irmãos, Deus cria situações. Eu estava recém-chegado na França, nem sabia falar francês direito, irmão. E você pode pensar, é algo impossível, né? Aqui na América, nos Estados Unidos, qual que seja o país que você esteja, ganhar um muçulmano para Jesus. Não se esqueça que o evangelho que nós pregamos é poder de Deus. Amém, meus irmãos? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Este poder foi revelado para mim e para você. Isaías capítulo 53 diz, quem deu crédito, né, à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor é o poder de Deus. Quando o poder de Deus é manifestado na vida de uma pessoa, se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis quem fez tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim temos pregado o evangelho ali, irmãos, apesar dos desafios, são inúmeros, o Senhor tem nos ajudado no nome do Senhor Jesus. O poder de Deus é mais um aspecto essencial e inseparável do evangelho do Senhor. Sem ele, seria meramente uma expressão teórica de uma promessa ou uma esperança. Por exemplo, o evangelho do Senhor Jesus não contivesse o poder
para tornar real a salvação proposta nele, seria como uma religião, mais uma outra crença. Irmão, se estamos aqui durante esse período da escola bíblica, é para se revestirmos de poder, para quando nós retornarmos ao local onde estamos servindo o Senhor, Deus possa usar a vida de cada um como instrumento nas suas mãos, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, o texto nos diz: porque o nosso evangelho não chegou tão vós somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis tem sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Então o evangelho é poder de Deus para a salvação, quer que seja do muçulmano, do americano, né, do brasileiro, do haitiano, é poder de Deus. Creia nisto, neste poder, porque o reino de Deus, como disse Paulo aos Coríntios, não consiste em palavras, mas em poder. Embora, irmãos, há um grande crescimento do Islã em todo o mundo, entre os pastores ali franceses, há uma expectativa muito grande, que vai haver um avivamento na Europa e vai começar por eles. Que muitos vão receber Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que nós precisamos estudar um pouco. Quem sabe, eu estou falando com alguns de vós que vai ser enviado ali também para a Europa e vai viver essa realidade que nós vivemos ali. As escolas, principalmente, estão totalmente, irmãos, tomadas por eles. Hoje, para você morar num bairro lá, você tem que escolher exatamente a escola que você vai colocar o seu filho, vai escrever seu filho. Quando eu cheguei lá, em 2012, na França, havia uma família que frequentou a nossa igreja, e eu vi aquela menina, tinha, acho, uns 8 anos de idade, hoje está com 18 anos, e os seus pais não se firmaram no Evangelho. O resultado é que ela, na escola, conheceu, foi crescendo, foi conhecendo outras pessoas, e a convivência mudou o ambiente da igreja, foi um ambiente totalmente diferente que ela foi crescendo. O resultado disso é que ela se converteu ao Islã. E a última foto que eu vi dela, com a burca, me fez lembrar do tempo que eu tinha visto ela dentro da igreja cantando com as crianças na igreja. Essa é a grande realidade que nós vivemos lá. E eu sempre digo para os irmãos ali na igreja de estar ensinando os seus filhos a palavra de Deus. Embora muitos irmãos não queiram ensinar os seus filhos, mas eles estão vivendo, convivendo, trabalham, estudam com muitos muçulmanos. E a tendência de eles serem influenciados, irmãos, quantas famílias eu já vi isso ocorrer lá, principalmente nas escolas, nas universidades. Por isso que nós precisamos ensinar a ele essa agenda islâmica, principalmente o SEI, que é o Seminário de Evangelismo Islâmico. Todo ano o nosso pastor aplica em todas as congregações. Isto é muito importante. Amanhã você vai se deparar com alguém que é muçulmano no trabalho, numa viagem, e você vai ter que defender a sua fé no nome de Jesus. Para o Islã, Jesus, na tradição islâmica, Jesus é um profeta que foi concebido. Vou trazer um breve resumo aqui, daquilo que já foi ensinado nos currículos doutrinários, não sei. Jesus é um profeta que foi concebido sem nenhum pecado, através de um nascimento milagroso. Jesus no Alcorão, o Alcorão menciona como o profeta do Islã, e cita em 15 suras, em 93 versos, sua história não é narrada de uma forma linear. No entanto, através dos relatos contidos no livro sagrado islâmico, é possível se conectar à história e perceber a importância de Jesus nos escritos no Alcorão. E, por sinal, irmãos, o Alcorão fala muito mais de Jesus que a pessoa do Maomé. Nós estudamos sobre isso. Ao longo do livro, Jesus é chamado dos títulos Messias, Al-Masih, profeta, Nabi, mensageiro, Rasul, filho de Maria, Ibn Amaryam, o abençoado, Mubarak, servo de Deus, Abdallah, aquele que é digno de louvor neste mundo e no vindouro, Hadid, e o que está próximo de Deus, Min Amurraban. A pronúncia árabe do nome Jesus é Issa, e você vai encontrar o nome de Jesus em diversas
é escrito no Alcorão. Interessante isto. O nascimento de Jesus no Alcorão mostra o nascimento de Jesus, foi milagroso. Ele nasceu de uma virgem, mas aqui eles vão distorcer a forma que Jesus nasceu. Não era casado, não tinha nenhum homem, permaneceu casta durante toda a sua vida. Jesus foi concebido através do Verbo de Deus, que foi soprado no ventre de Maria. O livro sagrado do Islã revela que o Espírito Santo, para eles, na verdade, o Espírito Santo é o anjo Gabriel, foi enviado por Deus em uma forma de homem para realizar a concepção deste milagre. No momento do parto, Maria se amparou numa tamareira, porque ela estava cansada, e falou com Alá, rogando a Alá, para que tivesse morrido antes de passar por aquelas dores de parto. E os escritos dizem que o Criador consolou fazendo um riacho passar pelos seus pés e cair tâmaras frescas em sua frente. Quando ela retornou para o seu povo com o bebê no colo, perguntaram para ela, perplexos, perguntando para ela, e questionaram a respeito disso. Quem era essa criança? O momento ela respondeu, e ela disse assim, pergunte ao bebê. E está escrito lá no Alcorão, 19:30, irmãos, que o bebê falou. O bebê falou. E ele disse assim, sou servo de Alá, ao qual me concedeu o livro que me designou como profeta. No Islã, irmãos, é dito que Satanás jamais, ou seja, no Islã diz que a criança nasce, Satanás já põe a mão. Mas com exceção, os escritos dizem que com exceção de Jesus, Satanás não pôde tocar a mão. Então, se você perceber que até o próprio Alcorão traz muitas referências acerca de Jesus, como Messias, como profeta, como o servo de Deus. Então, os relatos da vida de Jesus no Alcorão, fatos narrados no Alcorão sobre Jesus, destaca especialmente os seus milagres. Alguns desses fatos são conhecidos pela tradição cristã. E os relatos vão dizer que ele curou leprosos, cegos, né? Ressuscitou mortos, inclusive Lázaro, a filha da viúva de Naim, e o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. E outros fatos que não estão retratados na nossa religião cristã, na Bíblia, que é que Jesus dava vida aos pássaros de barro e que também que a criança falou, né? Jamais a gente vai encontrar isso na Bíblia. Então, vejam uma distorção que eles fazem do Alcorão. E eles categoricamente afirmam que Jesus foi mais um dos profetas, com essas qualificações. Então, este último milagre chama bastante atenção dos estudiosos, porque também eles falam, irmãos, nos seus escritos no Alcorão, que os discípulos estavam com fome e pediu que descesse um banquete dos céus. E o Senhor fez descer uma mesa cheia de pão. Alguns comentaristas do Islã acreditam que isso foi o momento da ceia. Outros atribuem que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, observe que há uma mistura tremenda no Alcorão aqui, distorcendo completamente os escritos sagrados. Até dentro do Alcorão, Jesus, irmãos, ele tem maior louvor. Eu estava fazendo uma pesquisa numa revista 30 Giorni, é uma revista italiana, né, chamada, a autora foi Enida Naife. Ela escreveu um artigo, olha, estamos diante de um artigo de uma pessoa que não é crente, e ela vai retratar um pouco da pessoa de Jesus no Alcorão, mediante as pesquisas que ela fez. Então, ela vai dizer que, em 2003, sobre a importância, o título sobre a importância do nome de Jesus no Alcorão. Em 6.236 versículos que formam o texto, o Alcorão, Cristo é citado 33 vezes por seu nome em árabe e, às vezes, por seu nome composto. Às vezes, enfim, por suas qualificações de Messias. Abraão, vamos encontrar 64 versículos. Moisés, 131 versículos. Abraão, Ibrahim. Moisés, Musa, 131 versículos.
Mas ela diz, de fato, ao estudar o Alcorão, ela chegou a uma conclusão que Jesus é mais importante de todos os profetas do Alcorão. Estamos diante de uma pesquisa de uma pessoa que não professa a fé em Cristo. Isso não é tudo, irmãos. Ela vai recorrer ainda dizendo que os 12 atributos marcantes, reconhecidos como de Jesus, que ele é, ela fez um resumo aqui no Alcorão. Ele é o profeta, o servidor de Deus, a criança lavada de toda impureza, mas é também um sinal, o exemplo. Ela vai dizer, o verbo, o Espírito vindo de Deus, a ciência de agora, aquele que é sustentado pelo Espírito Santo, o caminho reto. Então, partindo desses primeiros dados, pode dizer para o Alcorão, Jesus é a figura mais notável, mais importante dos eleitos, todos investidos da mesma vocação. Foi a conclusão que ela tirou do Alcorão da pessoa de Jesus. Jesus, ele é importante até no Alcorão. Você pode glorificar o Senhor, irmãos? Glória a Deus. O que fala acerca da crucificação de Jesus no Alcorão? O Alcorão nega que Jesus tinha sido crucificado ou morto de outra maneira. Na verdade, eles creem que Jesus foi arrebatado aos céus, né? E que vai voltar. Até eles creem que Jesus vai voltar. Apesar que tem muito crente que nem estava acreditando mais, mas os muçulmanos estão acreditando, irmão. E eu cheguei a uma conclusão aqui, nesses estudos que estava fazendo, utilizando também o seminário, a crucificação e o retorno, sobre o retorno de Jesus, o Alcorão nega que Jesus tinha sido crucificado ou morto. Há uma grande divergência entre eles mesmos. Eles dizem que quem foi crucificado, na verdade, foi Judas, ou um outro indivíduo no lugar de Jesus, mas ele não foi crucificado, e que ele não ressuscitou, que ele foi arrebatado aos céus, e que ele vai voltar. Então, eles têm uma divergência sobre a crucificação de Jesus. Jesus ele foi arrebatado, segundo ele diz, com corpo e alma aos céus, onde permanecerá até o fim dos tempos, quando a terra estiver sendo governada pelo falso Messias, segundo ele, crer também no anticristo, e estiver tomada pela corrupção e mentira, é quando ele vai voltar. Então, precisamos urgente, irmãos, enfatizar o assunto da evangelização dos muçulmanos. Talvez você possa achar isso muito complexo e dizer, já está difícil até ganhar os nativos, os brasileiros, mas o poder do Espírito Santo virá sobre a sua vida e criar oportunidades para que você pregue o evangelho no nome do Senhor Jesus. Eu já tive uma oportunidade, não para os muçulmanos, né, o assunto aqui, para talvez citar como um exemplo de evangelização, mas foi de um judeu messiânico, né? E ele estava tendo um problema na coluna, e eu estava trabalhando num primeiro andar de uma casa, e foi ali na Europa, num país da Europa, e o meu patrão me chamou e disse, olha, ele está gritando ali de dor, e a sua esposa pediu, sabendo que o senhor é pastor, fazer uma oração por ele. E quando eu cheguei lá, eu vi ele gritando de dor, esse judeu, e eu falei para a senhora, a sua esposa, a senhora só tem a Bíblia aqui? Ela disse, não, eu tenho o Torá. Tem 5 livros de Moisés aqui. Eu disse, não, só tem o livro do profeta Isaías. Ela disse, Isaías? Não, eu posso tirar na internet. Me diga o capítulo. Eu disse, capítulo 53. Eu estava com o meu patrão, que ele fala muito bem inglês, e eu comecei a falar de Jesus para ele. E ela disse, você vai orar por ele? O que está gritando assim? Só tem um óleo do azeite aí? Olha, tenho. E ungimos ali, passamos na costa dele, oramos, e o Senhor curou aquele homem no nome de Jesus. São oportunidades que Deus cria e vai criar para você falar de Jesus. Quer que seja judeu, grego, muçulmano, poder de Deus, transformador de vidas no nome de Jesus. Precisamos, irmãos, evangelizar. É eficiente isto. Enfatizar este assunto e para obter uma forma melhor de evangelização. É eficiente conhecer o pensamento deles,
a respeito do nosso Salvador. Por isso que esse seminário do SEI é importante estudarmos, e a cada dia colocar em prática aquilo que estamos vivenciando no país, que estamos trabalhando para o Senhor Jesus. Não podemos, irmãos, de forma alguma, subestimar o poder do Espírito Santo na nossa vida. O Senhor Jesus te deu poder e autoridade, então não tenha medo. Eu me lembro quando começamos a Igreja de Paris era uma sala de conferência. Eu alugava antes dos muçulmanos. E o bairro que nós estávamos, é o bairro de Belleville, no departamento 20, estava bem no meio, entre o bairro dos muçulmanos e o bairro dos judeus. Inclusive, onde teve aquele atentado no supermercado judeu. Ficava no meio. E os irmãos, quando perguntavam, onde é o endereço da igreja? Eu disse, na faixa de Gaza, estou no meio ali. Faixa de Gaza. Aí, estava no meio, irmãos. E muitas das vezes, acabavam os nossos cultos um pouco mais tarde, e eles chegavam para fazer as orações dele. Eles ficavam na recepção lá da sala de conferência. Quantas oportunidades eu tive de falar de Jesus para eles. E achei interessante, um dia a gente distribuiu cachorro-quente, eles estavam comendo cachorro-quente. Aí um deles disse, pastor, tem porco aqui? Eu disse, tem. E eles já haviam comido tudo. Eu disse, mas não podemos. Eu disse, rapaz, você já comeu o primeiro, come o segundo. E durante esse tempo que nós ficamos ali, irmãos, nós criamos amizade com ele. Falamos de Jesus para ele. Há pessoas que até mesmo tinham medo de se aproximar, principalmente no período de 2015. Muitos atentados ocorreram, irmãos. E criou uma imagem, Eu me lembro que uma vez a gente estava fazendo distribuição do banco alimentar na nossa igreja na França, e alguém me ligou, pastor, tem uma mulher com uma roupa aqui, será que não vai explodir a igreja? Eu disse, pelo amor de Deus, mano. Pavor que estava, Porque se associa que todos são radicais, que todos vão explodir. Até na nossa reunião, eu falei, eu ganhei um carro do meu vizinho aqui, que é muçulmano, ele me deu um carro nesses dias. Deu um carro, deu para mim. Aí o pastor Marcelo falou lá do Brasil, cuidado, pode ser um carro bomba. Mas não é, irmãos. É a visão que, infelizmente, alguns podem ter, que são pessoas que são carentes também do amor de Deus, e que eu e você vai ser o instrumento de Deus nessa geração para ganhar eles no nome do Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos aprender um pouco sobre o mundo islã, irmãos. Bom, já vamos chegar para o término, mas qual é a visão islâmica de Jesus? Um homem comum, um profeta corânico, na visão deles, Jesus é mais dentre tantos outros profetas que foram enviados por Alá, e ser um guia, alguém que chamasse um homem ao caminho à submissão. Alá, no caso específico de Jesus, com uma característica distinta, segundo o próprio Alcorão. Um homem como qualquer outro. O Alcorão, em Sura, capítulo 5, 75 ao 77, diz, o Messias, filho de Maria, não é mais do que um mensageiro do nível dos mensageiros. É o que precederam em sua mãe, eram sincericíssima. Ambos se sustentavam de alimentos. Também ele fala, eram enviados especialmente ao povo. No Alcorão, na Sura 16, 36, em verdade enviamos para cada povo um mensageiro, com a ordem, adorai a Deus. Afastai dos teus sedutor, porém houve entre eles quem Deus encaminhou, e houve aqueles que merece ser desviado. Percorrei, pois, toda a terra, e observai qual foi a sorte dos destemidadores. Um profeta como outro, o Alcorão Sura, capítulo 2, e o 136 ao 37. É esta a visão, que eles têm acerca da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Para mim, para você. Como disse Pedro, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Mas essa expressão, Filho de Deus, para eles, irmãos, eles não acreditam de forma alguma. Como é que Deus pode ter um filho? Se relacionar com uma mulher e ter um filho. E eles não acreditam de forma alguma. E só o Espírito de Deus para convencê-lo da justiça e do pecado. E nós precisamos estudar,
compreender um pouco da sua cultura. Por isso que eu iniciei na introdução da minha fala acerca da experiência do missionário que teve na Guiné, né? Falando daquela cultura para que ele pudesse chegar a um ponto, um objetivo final, que era a evangelização daquela ilha para a glória do nome do Senhor Jesus. E você pode me perguntar, pastor, mas isso é algo impossível, né? Mas eu creio na visão dada ao nosso pastor, de nós estarmos estudando durante esse período da agenda islâmica e desenvolvermos estudos para estarmos aplicando na igreja. Amanhã vai chegar como eu tive já algumas oportunidades de chegar na nossa igreja, irmãos, e querer ouvir um pouco acerca da palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz, né, sobre o plano da salvação? Eu citei esse exemplo que me ocorreu em 2012, quando eu cheguei lá para estudar, porque foi uma oportunidade que Deus deu para alcançar aquela marroquina. Talvez o Senhor, no ambiente de trabalho, vai utilizar você, ou até mesmo na igreja onde você está servindo ao Senhor. Quando vocês foram ali para a França, eu vou levar vocês a alguma região ali, para você ter ideia do crescimento que eles estão tendo ali, né? Para você ter ideia, a nossa cidade em Broá é uma cidade muito pequena, onde temos um trabalho de família cristã ali. Era uma congregação, mas quando veio a pandemia, nós voltamos a fazer um trabalho de família cristã. Tem 3 mesquitas gigantes, irmãos, e estão com o projeto de construir mais uma outra, né? Uma cidade que tem 40 mil habitantes. Só que a gente está falando de megas mesquitas, grandes, irmãos, né? E quando eu olho para as igrejas evangélicas ali na França, irmãos, é triste em ver a situação, como o pastor Fábio falou aqui, um continente que foi um palco de grandes avivamentos. Hoje, igrejas evangélicas estão sendo fechadas para se tornar ou mesquita ou bares, mas ainda nós confiamos e cremos no poder do Evangelho, o poder pentecostal. Eu e você precisamos desse poder na nossa vida, para ganharmos os muçulmanos, ganharmos os americanos, os franceses, no nome do Senhor Jesus. E durante esse período da escola de obreiros, o Senhor vai nos revestir de poder. Eu tenho orado ao Senhor, desde o momento que o pastor me convidou a fazer parte desta comissão, eu orei ao Senhor e disse, eu me sinto incapacitado, até mesmo eu preciso estudar muito acerca desse povo, porque, irmãos, eles passam diariamente estudando, orando, né? E muitas das vezes são muito mais perseverantes que muitos crentes, e dão muito mais exemplo que muitos crentes, mas o Senhor vai nos capacitar, nos dar poder do Espírito Santo, para alcançar no nome do Senhor Jesus. Lembre-se que o nome de Jesus é poderoso até no Alcorão. O nome de Jesus, ele tem poder nos céus e na terra. Por isso que Deus deu um nome sobre todo nome, para que se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Creia nisto. Se coloque de pé, por gentileza, no nome de Jesus. Foi apenas alguns dados que trouxemos aqui, nesta tarde, da situação, para os irmãos terem ideia ali do continente europeu, acerca do crescimento do Islã, né? Muita coisa está mudando. Eu estive conversando recentemente com uma francesa, ela disse assim, o senhor sabia, pastor, que há um movimento muito grande para colocar um presidente muçulmano aqui no nosso país? Eu não sabia. Eu disse, fique certo, no dia que isso ocorrer aqui, vai alcançar uma revolução, uma guerra civil nesse país. E eu disse, qual é a probabilidade disso acontecer? Ela disse, olha, se as coisas continuarem como estão acontecendo, o fluxo imigratório, principalmente desses países do Oriente Médio, da África Central, a probabilidade é muito grande que isso futuramente venha a acontecer. Mas o Senhor Jesus não vai dizer, não, eu disse para ela, porque a França é do Senhor Jesus. Vamos continuar orando pela igreja ali na França, e o Senhor vai alcançar o mundo muçulmano para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigado a todos os nomes do Senhor Jesus, pastor Joel também, pastor Ailton, no nome de Jesus.